Desde que fundou. Eu estava aqui no dia que Nossa Senhora das Neves selou o acordo dos portugueses com os indígenas. Aniversário já, essa cidade foi há pouco, né? Que bom, é um prazer falar com os ouvintes dessa grande rede, é um prazer estar de novo na capital da Paraíba e é um prazer trazer de novo uma mensagem que ainda dá tempo para quem estiver em casa, não? Ainda dá tempo de correr lá para o teatro e conseguir um ingresso. Tempo sim. Quando a gente sair aqui da Hora H, vai correr diretamente para pegar a PB008, chegar no Centro de Convenções e acompanhar esse espetáculo. Leandro, você traz hoje para João Pessoa o show, talk show, uma apresentação dizendo Prazer Carnal. O que é que você vai apresentar nesse show? É uma palestra? É um talk show? É um diálogo com a plateia? Como é que você vai fazer essa apresentação? Nos últimos 10 ou 15 anos, as palestras corporativas de outras instituições, elas envolvem bastante humor, bastante conhecimento, mas o show enfatiza também um lado mais de ator, um lado de mais possibilidade de interação com a plateia. Então, eu não sou entretenimento apenas no sentido de que eu quero que as pessoas riam por 1h30, 1h45. Não é só isso. Eu quero que as pessoas tenham bastante alegria e diversão, mas que elas aprendam. É como se fosse uma tentativa de juntar o melhor do meu entusiasmo pelo conhecimento com capacidade interpretativa, inclusive com adereços cênicos, utilização de imagens e de pensamentos. Então, ao mesmo tempo que a gente vai rir, a gente vai ter pensamentos de Montaigne, de Schopenhauer, de Nietzsche, uma reflexão sobre Camus, sobre o livro, por exemplo, O Mito de Sísifo, de 1942, e muita interação com a plateia, músicas e assim por diante. Então, é um show, é uma palestra, é uma aula, tudo isso junto. É algo que é um modelo novo, na verdade. Nessa mistura que você acaba fazendo aí de show, diálogo com a plateia, humor e mensagem, qual é o ingrediente que se tira dessa soma, desses 4 fatores? Acho que o grande desafio da minha vida, eu sou professor há 41 anos, comecei a dar aula aos 19, estou com 60, é que eu quero ser ponte, eu quero que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Se eu parar e sentar e dizer Jean-Paul Sartre nasceu em 1905, morreu em 1980, publicou o Ser e o Nada, se eu começar a ser um professor formal, enunciando conhecimento, as pessoas vão sentir um pouco mais de sono. Se eu conseguir fazer desse enfoque, algo que ao mesmo tempo que seja divertido e leve, a gente seduz mais. Os romanos diziam, atraem-se mais abelhas com mel do que com vinagre. Então, se você consegue ser ponte, porque muitos intelectuais de primeira linha, grandes pensadores, escrevem e falam para um pequeno grupo. Eu gostaria que a beleza do conhecimento, aquele que transformou minha vida, atingisse a dona de casa, a mãe de família, o jovem advogado, o senhor aposentado. Eu gostaria que muita gente percebesse que a leitura, a filosofia, a literatura e a história transformam a vida das pessoas. Se eu tivesse que dizer o que é a marca da minha atuação como profissional hoje, é ser ponte para que mais gente chegue ao conhecimento sem sofrimento, pelo prazer, sem dureza, mas com alegria. Leandro Carnal, Heron Cid falando, muito obrigado por falar conosco aqui. Pontes, num país de tantos muros erguidos, nós temos muito mais lideranças, inclusive, de esportes a dividir do que a unificar. Como transformar, como mudar essa página específica da vida pública nacional, Carnal? Perfeito, Heron. Em primeiro lugar, para o historiador, todo muro é inútil. Só para lembrar que a Muralha da China, nossa maior construção civil ao longo da história, não deteve as invasões, nem de mongóis, nem de manchus. O Muro de Berlim não deteve o colapso do socialismo histórico. O muro na fronteira entre Estados Unidos e México é mais vazado do que um queijo suíço, porque passam imigrantes, morrem inclusive nessa tentativa. Os muros que são feitos pelas casas não detêm de fato ladrões. Quando eu ergo um muro, eu estou sendo sempre um gesto de não diálogo e este muro é sempre fadado ao fracasso. As pontes funcionam, os muros são inúteis. Quando eu digo que você não serve para conversar comigo, eu estou dizendo que você não é humano, não é cidadão, não é alguém válido. E essa experiência, ela leva ao choque, ao confronto, à polarização e até à guerra civil. Eu não acredito em muros.
Eu não acredito na eficácia dos muros, eu acredito em pontes, caminhos, em picadas no meio da selva para que você possa chegar até algum lugar. Isso não é uma convicção retórica, esta é a essência daquilo que eu faço a vida inteira. Tem consciência que você integra uma imensa maioria nesse momento no Brasil? Uma imensa minoria? Eu acho que nós damos muita atenção aos polarizados barulhentos, tanto de esquerda quanto de direita. Não é que a gente seja neutro, mas eu acho que esses polarizados barulhentos, eles deixam que a gente não ou fazem com que a gente não perceba que a maioria absoluta das pessoas acorda e vai trabalhar, cumpre seus deveres, são profissionais, são jornalistas, são professores, são advogados, são encarregados de limpeza e não estão pensando em polarização, estão pensando em levar sua vida adiante. A política é fundamental, mas a política no sentido aristotélico, a vida feliz na polis. Eu estou então em João Pessoa, é a minha polis, eu sou um cidadão político, eu vivo em comunidade e o objetivo da política em Aristóteles é a felicidade e não o exercício do seu narciso. Atrás de alguém que berra um argumento político, eu sempre vejo alguém com fraqueza de convicção, com fraqueza de ideais, querendo seduzir pela violência. E gente berrando, seduzindo pela violência, tem uma experiência trágica no século XX. Nós estamos conversando na Hora H, aqui na Rede Mais, com o professor, escritor, historiador, Leandro Carnal, conversando com a gente para toda a Paraíba, o Alisson Bezerra. Leandro, você fala sobre essa questão das pessoas que não querem vivenciar essa polarização que às vezes atrapalha tanto, mas qual vai ser o momento em que as pessoas que estão no topo ou que estão embaixo vão tentar parar e pensar que realmente isso não pode acontecer mais, que é chegado o momento de deixar para trás essa polarização que faz tão mal, seja na política, ou seja no esporte, seja na religião. Historicamente, só complementando o que o Alisson disse aqui, historicamente, tem um ponto de esgarçamento onde isso fica tão cansativo que as pessoas procuram algo além disso? A gente fala em momentos pendulares de história, por exemplo, a década de 1930 é uma década de polarização no mundo e no Brasil. No Brasil, com a redemocratização de 1934 até o golpe de 37, nós tivemos instituições de esquerda e de direita, como a AIB e a ANL, que chegaram a se enfrentar com metralhadoras em comícios. Depois nós temos um novo período de polarização entre 1961, especialmente depois da renúncia de Jânio Quadros, até o evento de 31 de março, o golpe civil-militar de 31 de março de 64. Naquele momento também o Brasil dividido em instituições de esquerda e de direita. Isso retorna na campanha eleitoral de 1989-90, a campanha Lula-Collor, e retorna após os movimentos de 2013. Então são momentos pendulares, mas na verdade o que mais constrói é a capacidade de diálogo. Esses momentos de polarização, eles cansam, eles são instrumentalizados, eles são muito sedutores. A gente tem muita capacidade de sedução com o ódio. Se eu digo que eu sou o bem e vocês são o mal, eu estou de um lado tranquilo, ou como diz um jornalista conhecido meu, o ódio é um lugar quentinho. O ódio é um lugar agradável, o ódio é um lugar que me dá certeza, porque eu agora tenho um bode expiatório, essa expressão bíblica que se usa até hoje, para dizer, no caso da Alemanha nazista, todo o mal deste país vem dos judeus. Ou no caso dos Estados Unidos, durante o macartismo, o governo Eisenhower e anteriormente o governo Truman, todo mal vem dos comunistas. Quando eu consigo identificar o mal só no outro, sejam judeus, comunistas, fascistas, extrema-direita ou extrema-esquerda, eu entro num lugar bom que eu sou bem, eu sou a pessoa tranquila e os outros são os que odeiam. Isto vai cansando e as pessoas voltam ao equilíbrio, mas o preço da liberdade é a eterna vigilância. A sedução do ódio é muito forte. Veja, eu dou aula há 41 anos. Eu estou falando sobre um grande alemão que fez com que a Alemanha se reunificasse no pós-guerra, que é Adenauer. Os alunos morrem de sono. Eles olham a vida de Adenauer com sono. Agora, eu falo de Hitler, que levou a Alemanha à tragédia, a uma divisão e à morte de milhões de pessoas, os alunos abrem os olhos. Tem uma sedução pelos ditadores, pelos odiadores. Por que é que pouca gente estuda Adenauer? E tanta gente estuda Hitler e tem interesse por Hitler, é sinal que nós temos uma sedução muito grande pela divisão e pelo ódio.
Karnal, você está fazendo uma explanação política, uma reflexão muito lúcida sobre esse momento da política do Brasil. Me permite fazer uma pergunta. Já se sentiu encorajado ou sondado, por exemplo, para participar da vida pública como candidato? Várias vezes. Como eu tenho seguidores, como eu tenho pessoas que me seguem, os políticos profissionais identificam nesses imãs a possibilidade de agregar valor a seus projetos. Respeito muito, meu pai foi político, meu pai foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Eu respeito muito a carreira política, mas a minha opção política é o conhecimento. Eu acho que todos nós, vocês jornalistas, quem trabalha é sempre um político. Nós sempre somos políticos, ou como diria o ato penitencial católico, nós sempre tomamos decisões políticas por pensamentos, palavras, atos e omissões, citando o ato penitencial católico. E eu acho que nós exercemos uma profunda carreira política. Toda vez que vocês pegam o microfone e falam para centenas e até para milhões de pessoas sobre valores, ética, cidadania, advertindo, inclusive, e denunciando, vocês estão exercendo uma atividade política. Então, muitos jornalistas se tornam políticos profissionais. Não há um problema nisso. A política é aberta à participação dos cidadãos. Então, eu já fui sondado para todos os cargos. Neste momento, o que mais me seduz é o conhecimento, a educação, as palestras e os livros. E eu tenho um profundo tédio com cerimônias políticas. Aquelas que começam, registramos a presença do ilustríssimo doutor, desembargador Antônio Sampaio de Menezes, Prado e Mendonça, representando aqui a associação. Eu quero morrer com essas cerimônias. Eu não tenho paciência para essas aberturas longas. Eu sou um homem de ação. Neste momento, eu gosto de dar aula, escrever livros, escrever nos jornais, fazer palestras e vídeos. E eu acho que eu exerço uma função política. O cargo não me seduz tanto. No futuro eu posso mudar de ideia. Exerce esse papel com influência hoje nacional. Em que momento, Karnal, se deu conta que seu nome é o que é hoje, um nome que tem projeção nacional? Teve aquele momento em que você disse, poxa, eu sou uma celebridade? Hoje, com mais de 5 milhões de seguidores, somente no Instagram, né? No total passam de 10 milhões, alguns se sobrepõem, mas eu acho que tem momentos em que você nota que sua fama excedeu muito o local de origem. Eu fui ao Círio de Nazaré, maior evento católico brasileiro em Belém, convidado pela minha amiga Fafá, que por sinal aniversaria amanhã, e eu vi aqueles 2 milhões de romeiros peregrinos na procissão de Nossa Senhora de Nazaré, gritando o meu nome. Eu fiquei muito impressionado com isto. Fafá anunciou minha presença no microfone, eles gritaram Karnal, Karnal, sempre muito impressionante. Mas tem um evento que eu acabei de comentar no almoço aqui, à beira-mar, aqui na cidade de João Pessoa, que é quando você está falando num evento para juízes, advogados, deputados, ok, mas os cozinheiros, os garçons, o pessoal da segurança vem para a porta ouvir. E isto eu acho que para mim é a verdadeira fama. Não é ter sido convidado e falar e ser reconhecido por ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ao entrar num lugar, o porteiro querer tirar foto comigo, isto para mim é muito mais extraordinário do que, por exemplo, um senador vir pedir uma foto comigo. É muito mais extraordinário, porque a fama das pessoas públicas é um jogo de mercado. É um jogo de uso. A fama daqueles garis que estavam na rua Batatais, em São Paulo, e vieram apertar minha mão e dizer obrigado, esta é uma fama muito mais extraordinária para mim, porque é sinal de que a sua mensagem não é mais só para o poder, é uma mensagem para todas as pessoas. Eu sinto que isso fala aí carrega emoção e comoção também. O que é que mais emociona você hoje em dia? O que mais me emociona, gente, é eu ser citado corretamente, porque infelizmente a gente é muito citado. Eu sou muito atacado por aquilo que eu não disse, isso me irrita um pouco. Pessoas dizendo, mas você defendeu isso, me prove, me dizendo uma linha onde eu defendi essa ideia e eu renuncio à minha vida pública. As pessoas me dizem, você apoiou o tal presidente, me diga uma linha onde eu manifesto apoio a tal presidente e nós vamos conversar sobre outro patamar. Me emociona, eu acho, um efeito colateral que não é meu objetivo central. São as pessoas que me dizem, eu saí da depressão graças a um livro seu. Veja, eu não escrevo sobre depressão.
Eu não escrevo nem sobre técnicas terapêuticas, porque eu não tenho competência profissional para isso. Mas alguém lendo e vendo e acompanhando sentiu uma força, sentiu uma energia nova para seguir. São os efeitos colaterais, o que na escola a gente chama de currículo oculto, que mais me impressiona. Eu ensinei falando sobre Guerra do Peloponeso, sobre movimento neoclássico, eu ensinei falando sobre Guerra do Paraguai, mas eu ensinei por postura, por atitude, por conversa em sala de aula. E isto foi muito importante. E esta emoção vem exatamente dessa capacidade de tocar nas pessoas, até como efeito indireto, como efeito colateral daquilo que eu estou falando. Karnal, a gente sabe que você tem uma agenda de muitos compromissos. Eu queria só fazer uma perguntinha final, porque eu acho que é necessário para essa audiência nossa toda. Eu falei ali em algum momento sobre celebridade e tal. Nós vivemos um fenômeno social em que todas as pessoas estão procurando de alguma forma ser reconhecidas, sobretudo nesse universo amplo das redes sociais. A história de ter seguidor é um peso, né? Seguidor, a palavra é muito forte. Mas de famas muito repentinas, pessoas que eram de repente desconhecidas e passam a ser fenômenos nas redes sociais. Que busca é essa? Que fenômeno é esse que nós estamos vivendo? O que é que tem por trás disso, Karnal? Há muitos caminhos para eu explicar isso. O fenômeno, ele é um fenômeno muito contemporâneo. A fama é uma deusa na tradição mitológica clássica, uma deusa inconstante. Inclusive, ela anda de mãos dadas com a história, que coroa com o tempo as famas duradouras. Mas o que acontece hoje é que nós dissolvemos distintivos sociais. Há 300 anos, alguém nasceria conde ou duque, e alguém seria para sempre plebeu. Hoje essas distinções foram extintas e eu sou apenas não diluído no mundo se eu tiver o reconhecimento das famas. Vejam, há 20 anos eu era apresentado como autor de 10 livros, como professor da Unicamp ou tendo feito pós-graduação na França. Hoje eu sou apresentado como alguém que tem 10 milhões de seguidores. Mudou o critério do meu currículo. As pessoas acham mais importante que eu tenha 10 milhões de seguidores, porque isto dá credibilidade, como se o número fosse sinônimo de credibilidade, né? Afinal, a fama não é a consagração da qualidade. A fama em qualquer campo ao longo da história não é a consagração de algo bom, é a consagração de um produto que naquele momento de mercado encontrou um diálogo e uma gramática em coerência com esse mercado. Não necessariamente quem vende mais música é o melhor cantor ou compositor, quem vende mais livros não é necessariamente o melhor escritor. Aliás, às vezes é quase o contrário. Às vezes é quase o oposto a tudo isso. Mas a fama é uma maneira, só para dar um exemplo, quando eu era jovem professor, nós sonhávamos em escrever para as grandes revistas nacionais que chegavam a ter 1 milhão de exemplares impressos. Hoje, uma postagem minha com facilidade passa de 3 a 5 milhões de visualizações. Isto é um outro patamar. Qualquer influencer, às vezes, sem grande formação, é mais lido do que aqueles que escrevem editoriais do Globo, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Liberal do Pará, são mais lidos do que isso. Isso é um mundo completamente diferente, previsto um pouco o McLuhan quando estudou comunicação, mas é um mundo completamente diferente. E o esquecimento é considerado hoje o pior exílio, e o anonimato é um peso. Aqueles que são famosos reclamam da falta de capacidade de ter uma vida privada e os que não são desejam desesperadamente isso. Como uma cidade sitiada, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. É uma das coisas mais comuns no mundo da fama. Leandro Karnal se apresenta hoje no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa, no Centro de Convenções, a partir das 8 da noite. Prazer, Karnal. Prazer, espero aqueles que puderem, que ainda possam ir lá, porque será um encontro, para mim, muito importante. Espero que seja para todo esse lindo estado da Paraíba também. Muito obrigado.